Lucas sempre soubera que para pessoas como ele, cada passo na vida seria mais difícil. Crescendo em um bairro periférico de São Paulo, ele aprendeu a lidar com desafios desde cedo. Sua mãe, Dona Sandra, trabalhava como faxineira em um escritório de contabilidade, enquanto seu pai desaparecera antes mesmo de ele nascer. A ausência de uma figura paterna nunca foi algo que Lucas lamentasse. Ele tinha sua mãe e ela sempre foi o suficiente para ele. Aos 21 anos, Lucas estudava administração em uma universidade pública, uma conquista que exigia muito mais do que apenas estudo. Ele sabia que, como negro, seus esforços precisavam ser ainda maiores. Seu sonho era abrir um negócio próprio, um restaurante que servisse pratos da culinária afro-brasileira como uma forma de homenagear sua cultura e, ao mesmo tempo, criar algo que beneficiasse sua comunidade. Ele se esforçava para tirar boas notas e não permitir que as dificuldades financeiras o fizessem desistir. Naquela tarde quente de sexta-feira, depois de uma aula intensa sobre gestão financeira, Lucas decidiu parar na farmácia antes de voltar para casa. Sua mãe estava gripada e ele tinha prometido a ela que compraria o remédio para a febre. Entrou na farmácia apressado. Sabia que ela ainda estava esperando por ele. Quando saiu, a rua estava quase deserta, exceto por alguns carros e o barulho distante do tráfego. Lucas apressou o passo. O cheiro de comida quente vindo das casas ao redor o fez lembrar da janta que sua mãe prepararia. Mas algo o fez parar de repente. Uma viatura da polícia estava estacionada em frente ao bar do seu Zé, um local que ele conhecia bem. 2 policiais estavam à porta conversando quando um deles, o sargento Martins, virou-se abruptamente e olhou diretamente para ele. "Ei, você! Pode vir aqui!" gritou o policial, a voz ríspida. Lucas ficou surpreso, mas não hesitou. Ele sabia que em qualquer situação o melhor era não reagir, não arrumar confusão. Se fizesse tudo certo, provavelmente conseguiria sair de lá rápido. Caminhou até o policial tentando manter a postura tranquila. "Está com pressa, jovem?" O sargento perguntou de forma agressiva, como se já tivesse feito uma acusação sem motivo. "Não, senhor. Só indo para casa", respondeu Lucas, tentando manter a calma. O sargento não parecia convencido. "Vamos ver o que você tem aí, então", disse, avançando para ele e fazendo uma revista sem cerimônia. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sempre soubera que, como homem negro, era mais fácil ser visto como suspeito, mas nunca imaginou que isso aconteceria com ele. Tentou explicar que não tinha feito nada de errado, mas as palavras pareciam não ser suficientes. O policial, ignorando qualquer justificativa, o empurrou contra a parede, e antes que Lucas pudesse reagir, começou a bater em suas costas com força, causando dor imediata. "Eu vi o que você fez, seu vagabundo!" gritou o sargento, aumentando a violência. "Aqui, ninguém escapa." Lucas tentou resistir, mas o medo e a dor o paralisaram. Sentiu a cabeça girar quando o policial o empurrou novamente, fazendo-o bater contra a viatura. Não sabia como, mas estava em meio a uma agressão sem sentido, sem qualquer razão para aquilo. Alguns minutos depois, mais 2 policiais chegaram para ajudar Martins a levar Lucas até a viatura. Ele tentava se manter firme, sem entender direito o que estava acontecendo, mas o medo já tomava conta de seu corpo. As palavras do policial martelavam em sua mente, e ele só conseguia pensar que a vida dele estava prestes a mudar para sempre, sem saber o quanto a noite ainda teria reservado para ele. Lucas estava em choque. Nunca imaginara que o simples fato de estar indo para casa se tornaria um pesadelo. Após ser agredido, ele foi arrastado até a viatura, seu rosto sangrando e jogado no banco traseiro com brutalidade. O medo apertava seu peito. E o que mais o angustiava não era nem a dor física, mas o pensamento de que ele poderia ser acusado de algo que não fizera. Nunca tinha tido problemas com a polícia antes. Não merecia aquilo. A viatura disparou pelas ruas da cidade, enquanto ele tentava se recompor, mas seus pensamentos estavam em uma espiral.
A ideia de ser preso sem motivo claro era aterradora. E o que ele temia mais ainda era o futuro, um futuro marcado por um crime que não cometeu. Ao chegar na delegacia, Lucas foi imediatamente algemado e jogado em uma cela fria e suja, sem qualquer explicação sobre o motivo de sua prisão. As palavras de Martins ainda ecoavam em sua mente, acusando-o sem sentido. Aqui ninguém escapa. Mas o que ele havia feito para merecer aquilo? Ele não sabia, estava completamente perdido. Horas se passaram até que ele fosse levado à presença do delegado, um homem impassível que parecia mais interessado no processo burocrático do que em entender a situação. Está sendo acusado de roubo, disse o delegado sem sequer olhá-lo diretamente. Agora me diga, o que você tem a dizer por si mesmo? Lucas tentou explicar. Disse que não tinha feito nada e que tudo não passava de um mal-entendido. Mas suas palavras foram como água escorrendo por uma pedra. O delegado o olhou com ceticismo, como se já soubesse que ele era culpado. Ainda bem que a imprensa está interessada no seu caso. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre você. Aquilo foi como um soco no estômago de Lucas. Sabia que sua vida poderia ser arruinada se o caso fosse amplamente divulgado. O delegado, com um sorriso irônico, parecia não se importar com o impacto de sua prisão na vida de um homem inocente. A porta da cela se fechou atrás dele, e Lucas teve a sensação de que estava sendo esquecido, preso em um ciclo que ele não conseguia controlar. No dia seguinte, as notícias começaram a circular. O nome de Lucas foi estampado em jornais e sites locais, não como estudante universitário, mas como criminoso. As manchetes sensacionalistas falaram de mais um suspeito de roubo detido pela polícia e destacaram as palavras de Sargento Martins, que dizia ter prendido um bandido perigoso. Sem qualquer investigação ou dúvida, Lucas foi rotulado como criminoso e sua imagem foi distorcida para atender à narrativa policial. A humilhação foi devastadora. Lucas sentia o peso das palavras da mídia, que não se importava com a verdade, mas sim com o escândalo. Sua mãe, ao ver o nome do filho sendo tratado como se ele fosse um monstro, entrou em choque. Ela não entendia. Sabia que Lucas jamais faria algo errado, mas o estigma que pairava sobre ele agora era impossível de ignorar. Quando ele foi libertado sob fiança, o alívio foi imediato, mas a dor de ser marcado por algo que não fez o acompanhava. As ruas pareciam estranhas, como se todos ao seu redor soubessem quem ele era e o que se dizia sobre ele. Mesmo as pessoas mais próximas começaram a tratá-lo com desconfiança. O rapaz que antes era visto como uma promessa, agora era olhado como um potencial criminoso. O olhar das pessoas era carregado de julgamento, e isso doía mais do que qualquer punição. Em casa, a situação não era diferente. Sua mãe, embora estivesse aliviada por ele ter voltado para casa, sentia a angústia de vê-lo destruído. Eles tentavam não falar sobre o caso, mas a tensão no ar era palpável. Lucas sabia que a dor da sua acusação não iria desaparecer com a sua liberação. Seu nome estava manchado e as consequências dessa prisão, que parecia ser um erro, seriam eternas. Naquela noite, enquanto estava em sua cama, os pensamentos de Lucas se agitavam. Como seria possível voltar à sua vida antes? Como poderia apagar a vergonha que lhe fora imposta como uma marca indelével? Ele sabia que teria de lutar para reconquistar sua honra, mas por onde começaria? Não havia respostas fáceis. A vida de Lucas parecia ter parado no momento em que a acusação foi lançada contra ele. Durante dias, ele se afundou em uma espiral de desespero. O peso da humilhação ainda o sufocava. Cada vez que ele tentava dar um passo em frente, as palavras da mídia, as olhadas de julgamento das pessoas e a sensação de ser invisível o impediam de avançar. O futuro, que antes parecia promissor, agora estava enevoado por dúvidas.
No entanto, algo dentro de Lucas não se permitia desistir. Ele sabia que precisava lutar pela sua verdade, e uma pequena chama de esperança começou a acender dentro dele. Não poderia simplesmente se deixar afundar por aquilo. Ele tinha sonhos. Ele tinha um futuro. Sua mãe merecia ver seu filho como o homem que ele realmente era, e não como um criminoso. Em uma tarde, após uma semana de angústia, Lucas decidiu tomar uma atitude. Não bastava esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Era hora de buscar respostas. Ele começou a investigar o que realmente havia acontecido na noite da sua prisão. As provas eram mínimas, quase inexistentes. Na verdade, ele sabia que o que acontecera era uma combinação de racismo e preconceito, mas não tinha como provar nada sem um esforço determinado. Decidiu procurar um advogado. Seu amigo, Roberto, que cursava direito, recomendou-lhe um profissional especializado em casos de abuso de autoridade. O advogado Dr. Alvin era conhecido por ser firme nas disputas legais e tinha um histórico de lutar contra o sistema opressor. Lucas sentiu uma pequena onda de alívio ao encontrá-lo, mesmo que fosse apenas o primeiro passo de uma longa batalha. Dr. Alvin ouviu o caso atentamente, sem interromper. Quando Lucas terminou de contar sua versão dos fatos, o advogado ficou em silêncio por um momento pensativo. Finalmente, ele falou com uma expressão séria. Você tem razão, Lucas. Este caso é muito mais do que uma simples prisão errada. É um reflexo de um sistema que ainda marginaliza pessoas como você. Mas eu posso ajudar, e vamos atrás da justiça. Não podemos deixar que isso passe em branco. O advogado se comprometeu a investigar a fundo o caso. Lucas sabia que estava se lançando em uma guerra que seria longa e difícil, mas também sabia que não poderia mais ser passivo. Aquela humilhação não seria seu fim. Ele ia lutar para que a verdade fosse conhecida e para que o sistema que o tinha injustamente rotulado como criminoso fosse responsabilizado. Enquanto isso, o tempo não parava. As semanas se arrastavam, e a luta de Lucas não era apenas contra a injustiça, mas também contra o desgaste emocional. Seus amigos, aqueles que ele pensava que estavam ao seu lado, começaram a se afastar. O medo e o preconceito ainda dominavam a opinião pública, e os poucos que o defendiam estavam cada vez mais isolados. Foi durante esse período sombrio que algo inesperado aconteceu. Lucas recebeu uma ligação. Era do jornalista Pedro Santana, conhecido por sua postura crítica em relação à polícia e ao sistema de justiça. Ele estava investigando o caso de Lucas e descobriu algo crucial. Uma gravação de câmeras de segurança na rua que mostrava os policiais agredindo Lucas sem motivo algum. A gravação, até então ignorada pela polícia, agora era a chave para a sua absolvição. Lucas, você tem uma chance. Eu consegui acesso à gravação. Isso pode mudar tudo, disse Pedro, com uma empolgação contida. Agora é hora de expor a verdade. A sensação de alívio foi imediata, mas ao mesmo tempo, Lucas sentia um turbilhão de emoções. A gravação poderia ser a chave para sua liberdade, mas ele sabia que a exposição também traria consequências. O caso ganharia repercussão nacional, e isso poderia resultar em mais ataques, mais julgamento, mais dor. No entanto, não havia mais volta. Ele sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, o vídeo foi transmitido nos noticiários. As imagens mostravam os policiais agredindo Lucas, sem qualquer justificativa, e a reação da sociedade foi rápida e intensa. O escândalo tomou proporções gigantescas. A polícia foi pressionada, e as autoridades começaram a agir. A imagem de Lucas, antes marcada como a de um criminoso, agora era a de uma vítima de abuso policial. A justiça começou a se mover, mas Lucas sabia que a batalha ainda não estava vencida. Embora ele estivesse mais próximo de sua liberdade, a dor do preconceito e da humilhação continuava em seu peito. Ele sabia que a jornada seria longa, e o medo de que a sociedade esquecesse a verdade rapidamente ainda o atormentava. Mas agora, ele tinha algo que não tinha antes. A certeza de que sua luta por justiça estava apenas começando.
Os dias após a divulgação da gravação foram caóticos para Lucas. A pressão era imensa, mas o que mais o consumia era o medo de que a sociedade esquecesse rapidamente da injustiça que havia vivido. Ele sabia que a mídia adorava um novo escândalo e que logo o caso poderia ser substituído por outra tragédia. Por isso, ele se mantinha vigilante, pronto para seguir com sua luta. Aos poucos, Lucas foi se acostumando com a atenção que o cercava. O apoio de muitos cidadãos anônimos veio como um alívio. Cartas de pessoas que, assim como ele, já haviam sido vítimas de racismo ou abusos de autoridade, começaram a chegar. Eles o viam como um símbolo de resistência, uma bandeira de esperança para quem se sentia oprimido pelo sistema. No entanto, o peso da exposição pública também trouxe consigo um novo fardo emocional. A vida de Lucas já não era mais a mesma. Cada passo fora de casa era como uma marcha constante em direção à batalha pela justiça. Ele sentia o peso das expectativas e, apesar do apoio, o que ele mais temia era o julgamento implacável de uma sociedade que raramente oferecia segundas chances. No tribunal, o caso começou a tomar forma. O promotor estava empenhado em expor a gravidade da agressão, enquanto o advogado de defesa, que representava a polícia, tentava desqualificar Lucas a todo momento. Eles sabiam que o objetivo era minar a credibilidade da vítima e inverter a narrativa. Mas Lucas, com o apoio de Dr. Alvin, estava preparado. Eles tinham as evidências necessárias e estavam determinados a que a verdade fosse reconhecida. Mas, à medida que o caso avançava, Lucas começava a perceber algo ainda mais profundo. A luta por justiça não era apenas contra os policiais ou contra o sistema, mas também contra a visão distorcida que as pessoas tinham sobre ele. Muitos ainda o viam como alguém que, por sua cor de pele e seu contexto social, era mais propenso a cometer crimes. O preconceito era algo profundo, enraizado em uma sociedade que constantemente reafirmava esses estereótipos. Um dia, enquanto Lucas estava na sala de espera do tribunal, ele teve uma conversa com um homem mais velho, um conhecido de sua mãe, que estava presente para mostrar apoio. O homem, ao ouvir sua história, colocou a mão no ombro de Lucas e falou com uma sabedoria calma. Você não está apenas lutando por você, meu filho. Está lutando por todos nós. Cada passo que você dá é uma luta pela dignidade de cada pessoa que já foi chamada de culpada sem nem ter a chance de se defender. Esse caminho é árduo, mas se você continuar, vai ajudar a abrir os olhos de muita gente. Essas palavras reverberaram em Lucas. Ele sabia que aquela luta ia muito além de sua própria dor. Era um passo em direção à transformação de uma realidade cruel e injusta. Seu nome talvez fosse lembrado, mas o verdadeiro impacto que ele almejava era outro. Ele queria que as pessoas, especialmente os jovens como ele, nunca mais tivessem que passar pelo que ele estava enfrentando. Com essa visão renovada, Lucas se preparou para o próximo passo no tribunal. Ele sabia que a batalha estava longe de ser ganha. O promotor ainda tinha que fazer seu trabalho e provar que a polícia, em particular o sargento Martins, agiu de maneira irresponsável e brutal. Mas Lucas sentia que, pelo menos agora, ele estava no caminho certo, sem mais medo de sua própria verdade. Aquele dia, quando o julgamento chegou ao ápice, Lucas prestou seu depoimento. Ele estava nervoso, mas sabia que suas palavras precisavam ser fortes. Falou com o coração, detalhando o que havia vivido, a dor de ser injustamente acusado, a humilhação de ser tratado como um criminoso sem motivo algum. Quando terminou, o tribunal ficou em silêncio por um momento, como se todos sentissem o peso de suas palavras. Lucas não podia se dar ao luxo de ser tímido. Ele sabia que sua coragem ali poderia significar não apenas sua própria liberdade, mas a de muitos outros. Quando o juiz fez sua análise final, o veredito foi claro. Os policiais envolvidos foram responsabilizados e o sargento Martins, que antes se achava imune, foi demitido e condenado por abuso de poder.
A notícia se espalhou rapidamente e a sociedade finalmente começou a questionar as práticas corruptas que permeavam a polícia e a segurança pública. Apesar da vitória judicial, Lucas não sentia o alívio completo. A justiça havia sido feita, mas ele sabia que sua história estava longe de ser um caso isolado. O racismo estrutural que ele havia enfrentado não desapareceria com um único julgamento. A luta continuaria. Mas naquele momento, Lucas também compreendeu algo essencial. A verdadeira vitória não estava apenas no veredicto. A verdadeira vitória era a coragem de encarar o sistema, de não ceder à dor, de persistir mesmo quando o mundo ao seu redor dizia que ele não tinha voz. Ele havia se tornado um símbolo de resistência, e essa era a sua maior conquista. Ele agora sabia o que precisava fazer. Continuar sua luta, não só por sua liberdade, mas pela justiça que se estendesse a todos aqueles que ainda viviam à margem de um sistema que os marginalizava sem piedade. O veredicto no tribunal havia sido uma vitória significativa, mas Lucas sabia que sua jornada estava longe de terminar. A justiça havia sido feita, mas o sistema, que tantas vezes o esmagara, ainda estava presente, imerso nas estruturas da sociedade. Agora, ele não carregava apenas o peso de sua própria dor, mas a responsabilidade de ser uma voz ativa para aqueles que não tinham a mesma oportunidade de lutar. Ele precisava ir além da sua própria história e trabalhar por uma transformação mais profunda, um impacto que reverberasse por gerações. Nos dias seguintes, Lucas foi procurado por diversas organizações de direitos humanos e por pessoas que o viam como uma inspiração. Ele passou a ser convidado para palestras, debates e eventos, todos com um único objetivo: compartilhar sua experiência e sua luta e fortalecer a resistência contra o preconceito e a violência institucionalizada. Mas ele sabia que a verdadeira transformação viria através de uma ação mais concreta, que fizesse a sociedade repensar suas atitudes de maneira profunda e duradoura. Em uma dessas palestras, Lucas se encontrou com um grupo de jovens que, assim como ele, haviam crescido em ambientes de vulnerabilidade e enfrentado discriminação. As histórias deles tocavam seu coração. Ele sabia que muitas dessas crianças e adolescentes ainda estavam sendo ensinados a temer a autoridade, a acreditar que seu destino estava selado pelas circunstâncias de seu nascimento, pela cor de sua pele. Ele sentiu que algo precisava ser feito para mudar isso. Foi quando uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele começou a pensar em criar uma organização voltada para jovens, um espaço onde eles pudessem se encontrar, se apoiar mutuamente e encontrar caminhos para reescrever suas histórias. Ele sabia que, assim como ele, muitos desses jovens sentiam-se perdidos, sem esperança, sem saber como reagir diante da hostilidade do mundo. Mas ele também sabia que eles tinham poder, um poder que precisaria ser desbloqueado por meio de educação, conscientização e união. Com o apoio de amigos e organizações que o apoiavam, Lucas iniciou o processo de criar a Luta pela Verdade, um projeto que visava dar voz a esses jovens e ajudá-los a superar os obstáculos do racismo, da violência e da marginalização. O objetivo não era apenas dar acesso a ferramentas de educação e suporte psicológico, mas também empoderar esses jovens para que fossem agentes de mudança em suas comunidades. O início foi desafiador, mas Lucas estava determinado. Ele usou o dinheiro da indenização que recebeu após o julgamento para financiar o projeto e conseguiu a parceria de algumas escolas e universidades que se interessaram pela ideia. As primeiras oficinas e encontros foram pequenos, mas o impacto foi imediato. Lucas sentia que estava dando um passo em direção à sua verdadeira missão: ajudar a transformar o futuro de jovens que, assim como ele, haviam sido esmagados pelas expectativas da sociedade. Mas o caminho para a verdadeira mudança
nunca é fácil. Em algum momento, os desafios começaram a surgir. A resistência de certas autoridades locais, a desconfiança de algumas famílias e até mesmo os ataques na mídia começaram a se intensificar. Pessoas que antes o viam como um símbolo de luta, agora começaram a questionar suas motivações. Alguns diziam que ele estava apenas tentando se promover. Outros achavam que ele estava se envolvendo em algo que era muito maior do que ele podia lidar. Lucas sentia os olhos da sociedade sobre ele a todo momento, mas em vez de se deixar abalar, ele se manteve firme. Ele sabia que toda transformação exige tempo e que os maiores adversários muitas vezes são as próprias dúvidas e medos internos. Ele usou esses obstáculos como combustível para continuar sua missão. A jornada de Lucas também teve um impacto em sua vida pessoal. Ele começou a se afastar de algumas das pessoas que não entendiam a profundidade de sua missão. Alguns de seus amigos antigos, que antes o apoiavam, passaram a vê-lo como alguém fora de controle, alguém que se afastava de suas raízes. Ele sentiu a dor dessa separação, mas sabia que estava trilhando o caminho certo. O afastamento era necessário para que ele pudesse crescer e se concentrar no que realmente importava. A maior revelação de sua jornada veio quando ele se deparou com uma de suas antigas professoras, Dona Eliane. Ela havia sido sua grande mentora quando ele era adolescente, sempre acreditando em seu potencial, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Ela o procurou em uma de suas palestras e, com os olhos cheios de orgulho, disse: "Eu sempre soube que você tinha algo muito grande dentro de si, Lucas. Não é fácil ser a voz dos oprimidos, mas você está fazendo isso com coragem e dignidade. Não deixe que o medo ou as críticas te parem. Você é maior do que tudo isso." Essas palavras o fortaleceram de uma maneira que ele não conseguia expressar. Elas eram o lembrete de que sua missão estava certa e que ele já havia dado passos gigantescos em direção a um futuro mais justo. Ele não estava sozinho nessa jornada. Conforme o projeto Luta pela Verdade ganhava mais visibilidade, o número de jovens que se inscreviam e procuravam a ajuda de Lucas crescia. Ele começou a perceber o impacto que estava tendo e como sua própria história de superação estava se tornando uma fonte de inspiração para outros. Sua dor e sofrimento estavam se transformando em algo maior, uma ferramenta de mudança, uma força que unia, educava e empoderava. Em um evento importante, quando a organização completou 1 ano de existência, Lucas se viu cercado por centenas de jovens, todos com seus próprios sonhos e lutas. Ele olhou ao redor e se lembrou de sua própria jornada, da dor, da humilhação, da prisão, da luta pela justiça. E então, ele sabia, sua missão estava apenas começando. Ele havia se tornado mais do que uma vítima. Ele se tornara um agente de mudança. E ao olhar para o futuro, sabia que o legado da sua luta não seria apenas uma memória. Ele estava criando um movimento que mudaria vidas e transformaria pouco a pouco a sociedade em que vivia. A organização Luta pela Verdade havia crescido consideravelmente nos meses após seu lançamento. Lucas sentia uma mistura de orgulho e exaustão. As manhãs agora eram repletas de reuniões e o trabalho se acumulava de maneira frenética, mas ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Cada jovem que ele ajudava, cada história compartilhada, tornava seu compromisso com a mudança ainda mais profundo. Ele sabia que estava plantando sementes, mas o que mais o impressionava era a força do movimento que estava nascendo, algo que ele nunca imaginou ser possível quando começou sua luta sozinho. Apesar das vitórias, a pressão aumentava. O projeto começava a atrair mais atenção, tanto boa quanto ruim. A mídia local passou a cobrir mais as atividades da luta pela verdade, mas com isso vieram os ataques e as críticas. Alguns viam Lucas como uma ameaça ao status quo.
Suas ideias, que incitavam a reflexão sobre o racismo estrutural e a violência policial, causavam desconforto em figuras políticas e empresariais da cidade. Havia rumores de que algumas dessas figuras estavam tentando desacreditar o projeto, financiando campanhas de difamação. Eles tentavam pintá-lo como radical, como alguém que estava espalhando ódio em vez de buscar a paz. Mas Lucas não estava disposto a desistir. Ele havia aprendido o suficiente para saber que quando se está realmente mudando algo, o caminho nunca seria fácil. Ele contava com o apoio de uma rede crescente de aliados. Outros ativistas, educadores, líderes comunitários, que viam sua luta como um reflexo das batalhas travadas por gerações. Isso o dava forças para continuar, mas por dentro, Lucas também sabia que precisava ser mais estratégico. A luta política seria constante, mas ele não queria que seu movimento fosse tomado pela polarização ou pela violência. Seu objetivo sempre fora a paz, a educação e a conscientização. Havia algo que ainda o incomodava, algo que ele não conseguia falar com ninguém. Ele sentia um vazio em sua vida pessoal. A distância entre ele e seus velhos amigos parecia ser insuperável, e as pressões da liderança o haviam afastado até mesmo das pessoas mais próximas. Durante uma dessas noites em que se sentia solitário, Lucas refletiu sobre a importância da sua família, que apesar de tudo, continuava sendo o alicerce de sua força. Ele pensava em sua mãe, Dona Francisca, e como ela sempre acreditara nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Pensava também em seu irmão, Diego, com quem passava pouco tempo, mas que nunca deixara de apoiá-lo. Ele sabia que precisava voltar a se conectar com esses laços familiares, pois eles eram a base emocional de sua resistência. No entanto, as pressões externas e as demandas do projeto começaram a consumir a maior parte de seu tempo. Ele ainda estava tentando equilibrar tudo, mas isso estava se tornando cada vez mais difícil. Como líder de um movimento crescente, Lucas sentia a responsabilidade de estar em todos os lugares, de dar voz a todos os que precisavam dele. E no processo, ele começou a negligenciar suas próprias necessidades emocionais. A luta pela justiça, embora tivesse seu propósito, também estava desgastando-o internamente. Em uma conversa com Carlos, um dos jovens que ele havia conhecido durante as primeiras etapas da luta pela verdade, Lucas expressou suas frustrações. Carlos, com seu olhar direto e honesto, lhe disse algo que Lucas jamais esqueceria. Lucas, eu sei que você está carregando o peso do mundo nos ombros, mas lembre-se de que ninguém pode lutar sozinho para sempre. Sua luta é nossa, mas você também precisa cuidar de si mesmo ou vai acabar perdendo tudo o que construiu. As palavras de Carlos tocaram profundamente o coração de Lucas. Ele sabia que Carlos estava certo. Ele precisava de espaço para respirar, para reconectar-se com sua própria humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a luta por justiça não dava trégua. Ele sentia que ainda havia muito a ser feito e que sua missão não estava completa. Foi nesse momento de reflexão que um novo desafio surgiu. Lucas recebeu um telefonema inesperado. Era do advogado de Mateus, o policial que havia agredido o veterano negro e o deixado em coma. O homem havia sido condenado, mas sua pena ainda não havia sido totalmente cumprida. O advogado queria discutir uma proposta de apelação que poderia reduzir significativamente sua sentença. O que mais chocou Lucas foi que Mateus estava agora arrependido de suas ações e pedia uma oportunidade de recomeçar. Para Lucas, a ideia de perdoar alguém que causou tanto sofrimento era uma espada de dois gumes. Ele sabia que o perdão não significava esquecer a dor ou a injustiça, mas poderia abrir o caminho para um futuro mais justo. A proposta abalou profundamente Lucas. O que ele deveria fazer? Perdoar Mateus significaria que ele estava indo contra todas as experiências que havia vivido, mas seria também uma chance de mostrar que a verdadeira mudança não acontecia apenas na punição, mas no aprendizado e no crescimento.
Ele passou noites refletindo sobre o que fazer, dialogando com os membros da luta pela verdade, buscando orientações em outros ativistas e em sua própria consciência. O perdão seria um ato transformador, mas também um risco. Lucas sabia que teria que explicar sua decisão ao mundo e as repercussões seriam enormes. Ele se perguntava se estava pronto para esse peso. O futuro de sua organização dependia da direção que ele tomasse. Mas havia algo que Lucas não podia ignorar. Sua jornada, apesar de todos os obstáculos, estava moldando não só a ele, mas a todos ao seu redor. O impacto de sua luta se espalhava para além das paredes de sua organização e começava a ressoar nas vidas de muitas pessoas. Ele sabia que, no final, a verdadeira luta não seria apenas contra o racismo ou a injustiça, mas contra os limites que ele mesmo colocava em sua própria capacidade de transformação. Lucas acordou cedo naquela manhã, como de costume. O sol mal começava a despontar, mas ele já estava em movimento, sentado em sua mesa com a carta em mãos. O papel que lhe entregaram com a proposta de apelação parecia pesar mais do que todo o cansaço que ele sentia. Ele relia as palavras, tentando encontrar algum sinal que o guiasse na decisão que precisava tomar. O que Mateus realmente queria? Arrependimento genuíno ou uma maneira de escapar das consequências? Ele não sabia ao certo, mas o peso daquela decisão era mais forte do que qualquer outro dilema que ele já enfrentara. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de pensamentos. Lucas discutia incansavelmente o caso com seus aliados mais próximos, mas ninguém tinha uma resposta clara. Todos reconheciam a importância do perdão, mas havia uma linha tênue entre perdoar e permitir que a justiça fosse comprometida. O temor de que sua decisão fosse vista como fraqueza, ou pior, como uma forma de justificar a violência, o consumia. Durante esse período de incerteza, a pressão externa sobre Lucas também aumentava. O movimento Luta pela Verdade havia atraído a atenção da mídia nacional, com debates acalorados sobre racismo estrutural, violência policial e justiça. Para os defensores do movimento, Lucas era um herói, alguém que trazia à tona a necessidade de reformas profundas. Mas, para seus críticos, ele era uma figura divisiva, um radical que estava apenas fomentando discórdia e desconfiança. Cada novo artigo e cada comentário nas redes sociais se tornavam mais pessoais. Lucas se viu no centro de uma batalha, não apenas contra o sistema, mas também contra a imagem pública que estava sendo construída a seu redor. Em um almoço com sua mãe, Dona Francisca, Lucas sentiu o peso do silêncio que pairava entre eles. Ela havia percebido o estado de seu filho. Sabia que algo estava errado, mas não ousava perguntar. Depois de alguns momentos, ela rompeu o silêncio. Lucas, eu sei que você está lutando com algo que não quer dividir com ninguém, mas saiba que você não precisa carregar esse peso sozinho. Se você precisar de ajuda, estou aqui. Essas palavras tocaram Lucas de uma maneira profunda. Sua mãe sempre o apoiara, mesmo quando ele se afastava, mas ele não queria mostrar sua fraqueza, não queria que ela visse que ele estava quebrando por dentro. Ainda assim, aquelas palavras representavam o tipo de amor incondicional que ele sabia que não poderia ignorar. Ele tinha um apoio, um refúgio no qual podia confiar, e isso significava mais do que qualquer vitória no movimento. Naquela noite, Lucas finalmente tomou uma decisão. Ele não poderia perdoar Mateus simplesmente porque sentia que era a coisa certa a fazer. Ele precisava ser capaz de justificar sua decisão para sua própria consciência e para a causa pela qual lutava. Depois de refletir sobre as consequências de sua escolha, Lucas decidiu que não tomaria uma posição unilateral. Ele convocaria uma reunião com todos os membros da Luta pela Verdade para discutir abertamente a questão e buscar um consenso. Ele não queria que sua decisão fosse vista como algo pessoal, mas sim como uma escolha coletiva. Ele sabia que o movimento representava algo maior do que ele próprio. O dia da reunião chegou.
A sala estava cheia e todos esperavam ansiosos pela palavra de Lucas. Ele sabia que não era só sobre o futuro de Mateus, mas sobre o futuro do movimento, da luta pela justiça. Ele começou falando sobre o que significava a luta contra o racismo e a violência policial, ressaltando o impacto de cada ação, de cada escolha. Mas ao final, ele pediu que todos se pronunciassem sobre o dilema que ele enfrentava. A sala se dividiu. Alguns achavam que perdoar Mateus seria um passo positivo para quebrar o ciclo de violência, enquanto outros viam isso como uma forma de fraqueza que poderia ser explorada por aqueles que se opunham ao movimento. Havia um debate intenso, mas a palavra que mais ressoava era justiça. A questão era: até onde a justiça verdadeira poderia ser alcançada? E qual era o papel do perdão nisso tudo? Quando finalmente chegou a vez de Lucas falar, ele expressou sua decisão com sinceridade, sem hesitação. Eu decidi não seguir com a proposta de apelação. Eu acredito no poder da mudança, mas acredito que a justiça deve ser feita, mesmo que isso signifique que a pessoa tenha que pagar pelas consequências de suas ações. Não podemos abrir mão de nossa luta por causa de uma única pessoa. Por mais que ele tenha se arrependido, a nossa missão é maior do que qualquer individualidade. A decisão de Lucas foi difícil, mas ao final ele sentiu um alívio momentâneo. Ele sabia que, embora o caminho fosse tortuoso, ele ainda podia dormir com a consciência tranquila, sabendo que não comprometeria seus princípios. O debate não acabou ali, mas o movimento seguiu, mais unido do que nunca, em torno da ideia de justiça imparcial e transformação verdadeira. Entretanto, a repercussão pública não tardou. A mídia rapidamente noticiou a decisão de Lucas e a rejeição da proposta de apelação de Mateus. Enquanto muitos aplaudiram sua postura firme, outros criticaram-no severamente. As redes sociais estavam em chamas, com opiniões divididas. Para muitos, Lucas tinha perdido uma oportunidade de mostrar compaixão, mas para outros, ele havia reafirmado o compromisso com uma justiça que não estava disposta a ceder. Não importava o que ele fizesse, sempre haveria alguém que não entenderia. Mas havia algo maior acontecendo. A decisão de Lucas trouxe à tona uma questão muito mais profunda. Até onde a verdadeira justiça poderia ser alcançada em um sistema que havia falhado tantas vezes? Lucas sabia que enquanto a resposta a essa pergunta não fosse clara, ele continuaria a lutar pela mudança. Não seria uma luta fácil nem rápida, mas era a única luta que ele sabia que valia a pena. E assim, mesmo sob a pressão crescente, Lucas seguiu em frente, mais consciente do que nunca de que seu caminho não era apenas uma batalha política, mas uma jornada pessoal de coragem, dúvida e, acima de tudo, resistência.